Boa noite, estamos a assinalar os 40 anos do 25 de Abril, a revolução que abriu as portas da democracia e transformou o país. A criação das regiões autónomas da Madeira e dos Açores foi uma opção do constitucionalismo português da Terceira República Democrática e Social. Este é o mote para a conversa com o juiz conselheiro Irineu Barreto, representante da República para a Madeira. Muito boa noite, Sr. Juiz Conselheiro. Obrigado por nos receber aqui na residência oficial, no Palácio de São Lourenço, numa altura em que são cada vez mais as vozes a pedir uma mudança de paradigma ou de sistema político. Valeu a pena a Revolução do 25 de Abril? Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Eu diria que o 25 de Abril representa para nós uma marca essencial na evolução da nossa pátria, da nossa nação. Para mim há 3 datas que constituem marcos indeléveis da nossa história. A primeira é a fundação, 1143. A segunda é a mudança de regime monárquico para o regime republicano em 1910. E a outra é, sem dúvida, o 25 de Abril de 1974, que representou a saída de um período negro, que foi a ditadura, para um período de democracia e de liberdade. Em termos de aspectos positivos, quais foram os aspectos mais positivos do 25 de Abril? Em primeiro lugar, a liberdade. É preciso... nós hoje achamos natural estarmos aqui, falando livremente, irresponsavelmente, evidentemente, mas livremente, que haja partidos políticos, que haja associações, tudo isso nos parece natural. Mas isso não era possível até 25 de abril de 1964, durante o período da ditadura. Nós tivemos uma primeira república a seguir à implantação da república, onde as liberdades estavam consagradas e onde houve também muitos excessos que conduziram precisamente à implantação da ditadura. Nós vivemos nesse período, foi um período negro, porque nós éramos vistos como pessoas menores em relação ao que se vivia na Europa e no mundo. Eu posso dizer que eu não ia muito ao estrangeiro durante o período da ditadura, mas tinha colegas meus que se deslocavam com frequência, e eu próprio, e nós quando saíamos, salvo quando íamos a Badajoz, mas quando saíamos para a Europa propriamente dita, nós tínhamos um certo acanhamento a dizer que éramos portugueses. Os portugueses eram considerados, digamos, cidadãos que não gozavam das liberdades próprias da cidadania. Isso foi-nos dado pelo 25 de Abril. Isso é a primeira, digamos, o primeiro ganho que tivemos com o 25 de Abril. Sermos cidadãos, no pleno gozo dos nossos direitos e também, evidentemente, na obrigação que temos para respeitar também os nossos deveres. E o 25 de Abril trouxe algum aspecto negativo? Trouxe alguma coisa negativa, na sua opinião? Nada é perfeito. O 25 de Abril é uma obra humana e nós não somos perfeitos. É possível que haja aspectos negativos e há com certeza, e posso falar de alguns, mas eu preferia enfatizar neste momento em que comemoramos os 40 anos do 25 de Abril os aspectos positivos. Como é que viveu este dia da Revolução? Eu estava nessa altura, era magistrado do Ministério Público, era ajudante do Procurador da República em Setúbal, estava em Setúbal, tinha nessa altura 34 anos e vivi com muita alegria, com muita expectativa. O 25 de Abril nós não sabíamos bem o que seria o dia seguinte. Sabíamos que tinha havido a mudança de regime, mas não sabíamos o que seria o dia da manhã, porque havia muitas incógnitas. A primeira era o que fazer com as nossas colónias. As pessoas não sabiam se a guerra tinha acabado. A guerra colonial foi um flagelo que nos atormentou na minha juventude durante quase 14 anos. Nós não sabíamos o que ia ser dos nossos compatriotas que estavam nas colónias. E era difícil na altura ser juiz na ditadura? Eu fui juiz durante a ditadura durante 15 meses. E, aliás, nos Açores, na Ilha de São Jorge. E nessa altura devo dizer que a Ilha de São Jorge era uma ilha muito pacata, muito pacífica, e eu, enquanto juiz, durante 15 meses, não tive nenhuma dificuldade. Depois
passei para a magistratura do Mochapuca em comissão de serviço e vivi um pouco as vicissitudes da magistratura do Mochapuca naquela época. Naquela época, o que mais nos afligia eram os processos de imigração clandestina. Nós, de vez em quando, eu estive em algumas comarcas, digamos, de fronteira, e acontecia que, de vez em quando, recebíamos para serem julgados nossos compatriotas que tentavam sair a salto e que eram apanhados pelas autoridades policiais na fronteira. Estamos a falar de muitas pessoas? Normalmente eram grupos de pessoas. Eu só posso falar por aquelas que me tocaram diretamente, que eu tive a oportunidade de ver, porque se passou no meu tribunal. Mas não tenho uma noção global de quantas pessoas terão sido submetidas a julgamento nessa altura. E era um drama para si porque reconhecia o direito daquelas pessoas de terem uma outra vida. O juiz não pode deixar de aplicar a lei. Mesmo quando se entende que a lei é injusta, um juiz não pode deixar de recusar-se a aplicar uma lei, a não ser que a lei seja atroz. Se amanhã, por exemplo, imaginemos que há um sistema que aplica uma pena atroz, a torturar, a utilizar a tortura por um crime, nessa altura nós temos que nos recusar a aplicar a lei. Mas uma lei que punia como uma pena, penso que eu não me lembro que tipo de pena, mas não era uma pena muito grave, mas era uma pena de qualquer modo. Passar a fronteira clandestinamente constituía uma infração, e essa infração tínhamos que julgar e tínhamos que condenar. Eu tinha, nessa altura, como chefe público, tinha que acusar. E devo dizer que não me sentia minimamente confortável neste tipo de situações. Foi o momento mais difícil da sua vida? Mais difícil da minha vida profissional, sem dúvida. Sem dúvida que foi difícil. Foi difícil, sabe, eu trabalhei na boa hora. Eu nunca tive, porque isso recusava-me a fazê-lo, devo dizer-lhe com toda a franqueza, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar nos plenários, tribunais plenários. Eu recusaria trabalhar num tribunal plenário, mas estava na boa hora e era lá que se faziam os julgamentos pelos chamados crimes políticos. E isso, conviver com essa situação, no mesmo edifício da boa hora em Lisboa, não era nada agradável, devo-lhe confessar. Sr. Conselheiro, entre 1998 e 2011 foi juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Portugal tem uma boa imagem no estrangeiro? Portugal tem uma boa imagem no estrangeiro a esse nível, estamos a falar de direitos humanos, se descontarmos o atraso na justiça. Como sabe, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos protege uma série de direitos, mas há direitos que são mais, digamos, mais importantes do que outros. Todos aqueles que tocam com valores essenciais, como o direito à vida, o direito a não ser torturado, o direito a não ser submetido à escravatura. E, felizmente, até hoje, Portugal nunca foi condenado por tortura, por ter atentado contra a vida de uma pessoa ou por ter submetido alguém a trabalho escravo. Quais são as queixas mais comuns? São a morosidade processual. Como é que se pode resolver esta morosidade, esta lentidão da justiça? A lentidão da justiça é preciso também vê-la com algum cuidado, porque nós temos a ideia de que todos os males do nosso país derivam do funcionamento da justiça em moldes pouco satisfatórios. Ora, é preciso aí algum cuidado, porque há nichos, e cada vez maiores, onde a justiça funciona muito bem. Quais são esses nichos? Eu dou-lhe, por exemplo, o exemplo do Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça funciona de uma maneira exemplar, que não tem paralelo na Europa. Uma decisão, um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, normalmente é decidido em meses, em 3, 4, 5 meses no máximo. Aliás, esse mesmo facto foi referido na abertura do ano judicial pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que não podemos assacar todos os males do nosso país à Justiça. Fala por experiência própria, uma vez que foi juiz conselheiro, em 1997, foi nomeado juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Eu sou juiz do Supremo Tribunal de Justiça, mas, como sabe, eu fui em 98 para Estrasburgo e nunca
decidi no Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, eu conheço bem a situação da justiça portuguesa de uma forma indireta, através da minha experiência no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, onde chegavam as queixas, não só pela moralidade da justiça, mas também sobre a equidade do processo, etc, etc. Portanto, eu conheço mais ou menos bem, eu conhecia, porque, entretanto, 3 anos é muito tempo, há 3 anos que estou noutras funções, como sabe, e já não tenho o acompanhamento tão perfeito como tinha. Mas tento seguir o que se passa em Portugal nesse campo. E a ideia que eu gostaria de dizer, há realmente um problema em algumas situações, nomeadamente no processo executivo, nomeadamente em alguns nichos do tribunal, como por exemplo ao nível dos tribunais administrativos. Sei que há algumas, nomeadamente aqui na região, nós temos um problema relacionado com a morosidade da justiça em alguns tribunais, não vou apontá-los, mas todos nós sabemos o que se passa. E eu espero agora que com a nova, digamos, reforma que irá entrar em vigor dentro de pouco tempo, se possa melhorar a situação dos nossos tribunais aqui na região. E por aquilo que vê com a nova reforma que que está sendo previamente anunciada, acha que ela vai satisfazer ou veio ao encontro das suas expectativas desta nova orgânica judicial que é necessária para o país? Sabe, eu fiquei muito triste em relação ao que se passou na região com a extinção da comarca de São Vicente. Não porque eu compreendo perfeitamente a razão, porque se trata de uma comarca com pouco movimento, mas eu tenho um afeto especial pela comarca de São Vicente, porque foi aí que eu comecei a minha carreira como magistrado. Eu fui delegado do Procurador da República efetivo em São Vicente nos anos 60, 65. E, portanto, tenho um carinho especial pela comarca de São Vicente. Mas reconheço que havia pouco movimento em São Vicente. Mas também sei que não é fácil hoje, dada a orografia da nossa região, não obstante as boas vias de comunicação que nós temos, vir de alguns pontos da comarca de São Vicente ao Funchal. E, portanto, eu gostaria, na medida do possível, que se mantivesse a comarca de São Vicente nos moldes atuais. Isso não foi possível. O que espero é que com a nova modalidade, com a chamada secção de proximidade, não se peça demasiado sacrifício às pessoas que amanhã têm necessidade de ir aos tribunais. Portugal tem juízes suficientes para os nossos tribunais? Eu não tenho elementos certos para responder a essa pergunta. Eu penso que sim. Eu penso que há juízes suficientes. Com este novo mapa judiciário, provavelmente eles serão distribuídos de uma maneira mais harmoniosa, mas eu não tenho, francamente, números para dizer se são de mais ou são de menos. A ideia que eu tenho é que, em relação ao que passa na generalidade dos países europeus, a nossa média é uma média razoável. Entre 1977 e 1979, o senhor presidiu ao Grupo Orientador de Estágio para a Formação de Magistrados no Ministério Público. Portugal está no rumo certo na formação de magistrados? Sabe, esse grupo que eu tive o privilégio e que foi uma experiência que me marcou, foi para resolver uma emergência. Porque nós tínhamos um sistema de recrutamento até o 25 de Abril, que terminou com o 25 de Abril, e não tínhamos nenhum processo de recrutamento e formação de magistrados. E não tínhamos ainda condições para instalar o Centro de Estudos Judiciários. Então foi um período transitório em que nós, com recursos muito modestos, conseguimos formar ótimos magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público, que é aquilo que eu tinha ao meu cargo. Hoje nós temos o Centro de Estudos Judiciários. Há muita gente que critica o Centro de Estudos Judiciários, dizendo que se dá uma formação muito teórica e que os magistrados saem da faculdade, vão para o centro e com poucos anos, com 28 ou 29 anos, estão no terreno a julgar. Eu não aceito muito, tenho dificuldade em aceitar a crítica. Eu posso dizer que fui juiz com 30 anos. Tomei posse de juiz em São Jorge,
tinha acabado de fazer 30 anos. E, portanto, eu não me considerava nessa altura um jovem muito experiente. Eu tinha alguma experiência. O que se passa, muitas vezes, e isso é criticável, é que um juiz sai do centro dos estudos judiciários e é colocado por necessidades em comarcas com muito que fazer, em que ele não tem tempo de amadurecer, porque o em São Jorge tinha muito pouco que fazer. E tinha tempo para estudar, não só os casos que me vinham, mas também a jurisprudência anterior. Estamos a falar em 1970, em São Jorge dos Açores. 71. Portanto, e continua a haver comarcas que têm, digamos, tinham um pouco de fazer, por isso é que se fez também esta reforma, e aí um juiz que sai do centro tinha tempo para, digamos, adquirir maturidade e experiência profissional. E muitas vezes o juiz é lançado, digamos, para situações onde ele se sente completamente assoberbado de processos, onde não tem quase tempo para respirar e o que, com a falta de experiência e de maturidade que tem, pode não conseguir responder às solicitações que lhe são pedidas. Ainda voltando um pouco atrás a propósito da morosidade da Justiça e a propósito da dívida oculta da Madeira, a investigação conhecida por Cuba Livre ainda está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. Já não é tempo mais do que suficiente para uma decisão, ou seja, de arquivamento ou então para julgamento? Sabe, eu não tenho a mínima informação sobre esse processo. E se tivesse, também não o divulgava. Eu sou magistrado, eu nunca me esqueço da minha condição de magistrado. E o magistrado tem que ser um exemplo nessa matéria. Não deve falar de processos. E não deve falar nunca de processos que estão em segredo de justiça. E quando ouve falar de violação do segredo de justiça, qual é a sua reação? Deixe-me só acabar. Porque quando se fala de um processo e se emite um juízo de valor sobre o processo, ou sobre as pessoas envolvidas no processo, normalmente nós estamos a antecipar um julgamento. E o pior que pode acontecer a uma pessoa é ser julgada na praça pública, na opinião pública. As pessoas devem ser julgadas pelos tribunais e até esse julgamento gozam da presunção de inocência. Infelizmente não é isso que acontece em Portugal, o que é triste, é muito triste. Foi em 1900... Desculpe, mas para dizer se há muito tempo ou pouco tempo, eu presumo que se trata de um processo complexo e temos que dar o tempo ao tempo. É preferível demorar e chegarmos a uma solução justa do que fazermos as coisas depressa. A justiça também tem o seu tempo e deve-se dar tempo à justiça. Foi em 1978 que Portugal ratificou a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Esta foi também uma consequência do 25 de Abril? Evidentemente. Como sabe, Portugal era uma ditadura e como ditadura não tinha acesso às instituições. Para ser membro do Conselho da Europa e poder ratificar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, era preciso que o Conselho da Europa considerasse que estavam reunidas as condições para acesso ao Conselho da Europa. Isso era admissível quando as liberdades chamadas democráticas estivessem consagradas em Portugal. Isso só aconteceu depois do 25 de Abril. Nós pedimos imediatamente, em 76, pedimos a adesão ao Conselho da Europa, entramos para o Conselho da Europa em 66 e ratificámos a Convenção em 78. Antes disso era impossível. Como era impossível termos entrado para a União Europeia sem sermos um Estado democrático. E a criação das regiões autónomas da Madeira e dos Açores foi uma das melhores opções, digamos assim, do constitucionalismo português? Há quem diga, e eu subscrevo, que a autonomia concedida às regiões autónomas da Madeira e dos Açores é uma das obras-primas da Revolução de Abril. E eu penso que aí nunca encontrei ninguém que pusesse em dúvida que essa foi a solução ideal para as regiões autónomas. Pessoas discutem mais ou menos autonomia, mas quanto à solução encontrada para as regiões da Madeira e dos Açores, isso é pacífico. Todos nós estamos satisfeitos e contentes pelo facto de se ter dado às regiões a autonomia que nós temos.
E acha que a autonomia pode evoluir ainda mais do que já temos? Há quem reivindique o alargamento dos poderes autonómicos, há quem fale também num sistema fiscal próprio para a Madeira. Qual é a sua opinião? Como é que vê toda esta reivindicação à volta das autonomias da Madeira e dos Açores? Olha, em primeiro lugar, a autonomia tem evoluído. Eu lembro-me, num período logo a seguir à instauração das autonomias regionais, eu estava no Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e, sistematicamente, se colocava a questão dos poderes legislativos das regiões. Havia o respeito pelas leis gerais da República, o respeito pelo interesse específico das regiões. E isto eram duas condicionantes da autonomia legislativa que, digamos, emperrava o sistema. Tudo isto hoje terminou. E existe, na minha opinião, uma grande autonomia legislativa oferecida, ou concedida, ou conquistada pelas regiões autónomas. O que eu não sei é se essa autonomia legislativa tem sido bem utilizada. Se não podíamos ir um pouco mais além no âmbito dessa autonomia legislativa. Eu dou-lhe um exemplo. As chamadas drogas psicotrópicas. A Madeira foi pioneira. Não precisou de lei da República, nem de lei do regional. Nós fomos pioneiros. E eu tenho muito orgulho em ter assinado essa lei. Ainda que inicialmente o projeto que me foi enviado, eu tive dúvidas sobre a constitucionalidade do projeto e enviei-os ao Tribunal Constitucional, mas depois a Assembleia Legislativa legislou na minha opinião, com qualidade nesse diploma, e nós fomos pioneiros na proibição das chamadas drogas psicotrópicas. Isso é um exemplo que, quando nós queremos, quando há vontade e quando há matéria, nós podemos fazer muito mais. Isto quer dizer que nós não estamos a aproveitar o nosso poder legislativo ou o nosso potencial legislativo que temos aqui no Parlamento madeirense? É isso? Eu estou convencido que nós estamos. Mas isto não quer dizer que o nosso poder legislativo chegasse para, digamos, consagrarmos uma autonomia fiscal. Aí há, efetivamente, limites à autonomia fiscal madeirense. Dizer que se deve aumentar ou diminuir a autonomia fiscal é uma matéria que me transcende um pouco. Eu não sou um fiscalista. Não sei se não haveria possibilidades de se conceder mais poderes às regiões. O que lhe quero dizer é o seguinte: quando se fala em autonomia fiscal, fala-se em receitas. E ao falarmos em receitas regionais, nós temos que pensar que nós não estamos isolados. Nós fazemos parte, primeiro, de um país e, em segundo lugar, de uma União Europeia. E nós temos receitas próprias da região, receitas que nos vêm da República, receitas que nos vêm da União Europeia. E é preciso conjugar tudo isto e não pensar que nós podemos, isoladamente, resolver os nossos problemas indo ao encontro dos interesses da República ou os interesses da União Europeia. Temos que viver em conjunto, conjugando todos esses interesses. Portanto, eu não sei se é possível haver mais ou menos autonomia fiscal. O que nós não podemos perder de vista é que nós não estamos isolados. Estamos integrados. E ainda bem que estamos, porque muitas das coisas que são feitas aqui na região foram feitas com dinheiros que vieram precisamente quer da República, quer da União Europeia. Juiz Conselheiro Irineu Barreto, há dias o Dr. Alberto Jardim, no jantar do Fórum da Autonomia da Madeira, criticou o facto de o país ter um plano para enfrentar a dívida que não incluiu a Madeira. Na sua opinião, faz ou não sentido esta pretensão do Governo madeirense de que seja o Estado a assumir a dívida da região? Há matérias que eu penso que não devem ser discutidas na praça pública. Quer a chamada dívida do Estado, quer a dívida da região, não me parece que sejam matérias para, digamos, especular na praça pública. Eu acho que há tempo para se discutir a dívida do Estado, toda essa questão de saber se devemos sair com um programa cautelar ou com uma saída limpa. Eu acho que essas discussões não ajudam à solução do problema. Introduzem muito ruído numa matéria que é delicada e que depende de vários interesses também, de vários consensos.
E quanto ao programa de ajustamento económico e financeiro, também essa é a sua opinião? E esta é a minha opinião em relação ao programa de ajustamento económico e financeiro da região. Portanto, não se deve falar na praça pública se deve ou não haver negociação com o Governo da República no sentido de minimizar os efeitos negativos para a Madeira? Eu espero que isso venha a ser feito. Agora, eu não quero contribuir com ruído para dificultar qualquer solução que possa ser encontrada a esse nível. Portanto, deixemos as instituições funcionarem. Podemos fazer votos, eu faço o voto para que se encontre a melhor solução, mas não quero especular nem quanto a juros, nem quanto a prazos, não. Deixemos que as instituições resolvam esse problema e façamos votos para que encontrem a solução que seja mais justa e aquela que menos sobrecarregue a região, porque, como sabe, nós temos uma dupla carga, digamos assim. Temos a carga da República e temos a carga da região. E isso pesa, evidentemente, na nossa vida coletiva aqui na região autónoma. Falamos um pouco de economia. Vivemos numa ilha rodeada por mar, numa altura em que tanto se fala na estratégia nacional para o mar e em que as atenções estão viradas para o potencial o potencial marítimo, digamos assim, que alegadamente ainda falta explorar. Enquanto ilhéu e governante, que conselhos deixa a pessoas como nós, a empresários, que têm este potencial todo por explorar aqui à nossa volta? Sabe, o mar é o nosso sonho. Nós, ilhéus que nascemos e crescemos ao ouvir o mar, temos a nostalgia do mar. Eu, quando, por circunstâncias várias da minha vida, não tinha o mar perto de mim, eu sentia-me só. O mar faz parte de nós. Agora, nós até hoje nunca conseguimos conhecer o mar como deve ser. Que há dias alguém dizia-me que nós conhecemos melhor a Lua, o sol da Lua, do que conhecemos o fundo do mar. Estamos de costas voltadas para o mar? Não digo que estamos de costas voltadas para o mar, só que houve muita indefinição em relação ao mar. Nós entramos para a União Europeia e desmantelamos a nossa frota pesqueira. Agora há um retorno às origens, digo eu. Há um retorno ao mar. Estamos apostados em melhorar a nossa frota pesqueira, estamos apostados em defender a nossa zona económica exclusiva, estamos apostados em garantir a chamada extensão da plataforma continental. Lembra-se que agora, há dias, foi publicitado um mapa, um novo mapa de Portugal, que Portugal e o mar, em 97% do nosso território é mar. Nós temos que apostar no mar, mas, evidentemente, para apostar no mar temos que ter meios para isso. Eu não posso pedir a um empresário madeirense, descapitalizado neste momento, que vá, digamos, investir no mar. Investir como? E é preciso criar condições. Agora, criadas essas condições, nós temos que apostar no mar, temos que saber aonde e como. As energias renováveis, por exemplo, para mim faz-me impressão quando a força de uma vaga que não é aproveitada. Uma energia que ali está que nós nunca conseguimos dominar. E os esforços que têm sido feitos para dominar normalmente são esforços fracassados. Nós temos que melhorar as nossas técnicas para poder, digamos, melhorar o nosso aproveitamento do mar. Como é que isso é feito? Como é que isso poderá ser feito? Eu confesso-lhe que não tenho experiência para dar conselhos. O que eu digo é que nós temos que estar atentos a nós e atentos aos outros, porque o mar é cada vez mais um bem apetecível e nós não podemos perdê-lo. Quando anda na rua, o que é que lhe dizem os madeirenses? Sabe, eu tenho adotado uma postura muito recatada, digamos assim. Eu vou ao café, passeio na rua, mas as pessoas normalmente respeitam-me, não me abordam. E quando me abordam são com palavras de simpatia. Portanto, eu até hoje nunca me recordo de alguém me ter dirigido uma palavra antipática. Eu presumo porque, primeiro, sabem que eu sou madeirense, sabem que eu gosto da minha terra, sabem que eu estou cá para ajudar naquilo que posso. E, portanto, eu não tenho, digamos, queixa nenhuma, pelo contrário, a fazer aos madeirenses. Tenho, evidentemente, o meu grupo de amigos, mas os amigos normalmente só dizem bem de nós. E, portanto, a esses não se pode pedir outra coisa. E aqui ao seu gabinete chegam algumas queixas ou não? Sim, eu tenho
feliz ou infelizmente, porque quando se queixa, quando alguém me apresenta uma queixa, é porque se sente, digamos, prejudicado ou injustiçado. Chegam queixas de toda a ordem. Qual é a queixa mais comum? A queixa mais... Tipificar. Eu não sou provedor de justiça, não penso que eu tenho todos os dias queixas cá, não, mas tenho algumas queixas, normalmente relacionadas com o funcionamento dos serviços, da região, com os tribunais, com a administração. São esse tipo de queixas que normalmente chegam cá. E a maior parte delas, eu tenho que dizer-lhes que não tenho a mínima capacidade de agir. Mas quando se trata de queixas que eu entendo que são fundadas, ou que me parecem fundadas, posso verificar que não são, e que uma palavra minha pode ajudar, ultrapassando muitas vezes aquilo que eu acho que são as minhas competências, naquele mandato que eu acho que eu devo ter, que é o mandato de ajudar os outros, na medida em que eu posso, eu normalmente atuo. No dia 10 de junho de 2011, disse que ia estar atento à evolução da autonomia. Que lições já tirou do que tem observado? Portanto, como digo, a evolução da autonomia de 2011 até hoje, sob o ponto de vista, digamos, institucional, não houve, porque as instituições, não houve modificações das instituições. O que eu digo, houve, eu dei há pouco um exemplo, houve talvez um outro modo de agir em relação aos poderes que tinham. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, volto a falar da Assembleia Legislativa, agiu, na minha maneira, de uma maneira muito positiva, quando tomou a iniciativa perante aquilo que era um flagelo. Lembra-se que, nessa altura, quase todos os dias, nós abríamos os jornais, ou víamos a televisão, e notícia primeira foi para o Hospital Nélio Mendonça, mais uma pessoa atingida pelo consumo desse tipo de drogas. E houve até mortes nesse caso. E a Assembleia agiu. E isso, na minha perspectiva, foi uma novidade em relação ao passado. A Assembleia agiu numa matéria que não era uma matéria regional, porque era um problema nacional, como depois se viu, porque depois quer os Açores, quer a República, o continente, agiram, a Assembleia da República agiram em seguida. E seguiram o nosso exemplo. Porque a lei acabou por ser uma lei que eu considero satisfatória. Em agosto do ano passado, o senhor devolveu à Assembleia Legislativa da Madeira o diploma que pretendia adaptar à administração regional o regime que modifica os procedimentos de recrutamento, seleção e provimento nos cargos de direção superior da administração pública. Já recebeu uma contraproposta? Não recebi até agora e confesso, aí está, confesso, eu que acabei de fazer um grande elogio à Assembleia Legislativa, tenho que lhe dizer, eu não posso comentar, sou eu que digamos que faça a ordem do dia da Assembleia Legislativa. Agora, eu estava à espera que a Assembleia, porque eu devolvi por causa de uma norma, apenas por causa de uma norma que tinha a ver com a possibilidade de um aposentado concorrer a um lugar de direção intermédia na administração pública. Entendi que isso era excessivo e devolvi à Assembleia. A Assembleia tinha duas, ou retirava essa norma, enviava-me o diploma, ou confirmava o diploma tal como ele estava e eu era obrigado a assinar. Não fez isso. Não fez e depois faz uma outra coisa. Como não tínhamos lei, nós neste momento não temos lei para nomear, de acordo com o novo regime, para nomear diretores superiores da administração regional. E como não temos, no orçamento para 2014, introduziu a Assembleia Legislativa uma norma transitória. O artigo 64. Artigo 64, permitindo que os atuais diretores continuem em funções até 31 de dezembro de 2015. Eu devo dizer que isso é manifestamente excessivo. No diploma de agosto havia essa norma transitória, mas com limite de 31 de dezembro de 2014. E eu disse para mim, eu devolvo em agosto, o diploma volta em outubro, novembro, portanto, eu admiti que era razoável um prazo de um ano para se renovarem
de acordo com as novas regras, as estruturas superiores da administração pública. Porque, como sabe, não é fácil, nós não somos muito ricos em quadros e não é fácil recortar de um dia para o outro esses diretores. Portanto, um ano eu achava razoável. A Assembleia não devolveu o diploma para eu assinar e introduzi essa norma transitória no orçamento para 2014. Este artigo 64 pode ser legal, digamos assim? Eu não acho, não é inconstitucional. Eu também não acho que seja legal. Mas nem tudo o que é constitucional e é legal é justo. Eu acho que essa norma é excessiva. Quer dizer, 2 anos em regime transitório é demais. Mas eu assinei o orçamento e pergunto porquê é que assina um orçamento quando, na sua opinião, há uma lei que não é correta, não é justa, é excessiva. Por uma razão muito simples, porque se trata do orçamento. Eu só tinha, não era caso de mandar para o Tribunal Constitucional, mas mesmo que se mandasse para o Tribunal Constitucional, e se o Tribunal Constitucional dissesse que a norma era inconstitucional, teríamos, por muito depressa que se andasse, havia sempre 2 ou 3 meses sem orçamento, também não era caso para vetar precisamente por essa mesma razão. Se eu tenho vetado a lei, tínhamos um período de tempo sem orçamento para a região. E na situação de fragilidade económica e financeira em que vivemos, entendi que o que ganharia eu em satisfação pessoal por condenar o excesso dessa norma não me permitia dormir sossegado, sabendo que ia criar uma grande dificuldade à região. E por isso, contrariado em relação a essa norma, eu assinei o orçamento para 2014. Juiz Conselheiro Irineu Barreto, muito obrigado por nos ter recebido aqui no Palácio de São Lourenço. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.